Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo domingo para todos que me acompanham. O papo de hoje vai ser aquele resumo de índice dólar S&P para a semana que vai iniciar logo, né? Hoje é dia 12, vamos falar um pouquinho sobre dia 13 em diante, semana carnavalesca, certo? Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao canal no YouTube, Clube dos Dividendos. Todo final de semana eu tento colocar para vocês aqui um pouquinho, tá, do cenário que eu tenho macro, vamos assim dizer, para a semana. E vocês que acompanham o canal sabem aqui que todos os dias temos análises de ativos específicos. Então ativem os sininhos e lá no final do vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, deixem o like, mas fiquem atentos, tá? A gente sempre compartilha com vocês aqui análise de empresas específicas todo santo dia, certo? Bom, vamos lá, vamos ao conteúdo, pessoal. Eu vou começar com a narrativa da semana, ainda vai ser Banco Central, Lula, agora voltando dos Estados Unidos. A gente deve ter isso como principal ruído, ainda não é nada estrutural, né? Não aconteceu nada de fato, é só ali bastante, não digo tensão, acho que tensão é melhor, né? Tensão entre esses dois poderes, tá? Lembrando que amanhã, segunda-feira, Roberto Campos Neto vai fazer o Roda Viva, então é importante olhar aí, de repente, a entrevista dele, qual será o tom, tá? Quais serão as novidades, principalmente, né, em termos de condução de política monetária, já que semana passada ele sinalizou que pode aumentar, vai sugerir um aumento da meta da inflação. Tá? Então isso é bem importante. Eu coloco aqui para vocês a nossa inflação, né? Então consensos de projeções de inflação para algumas nações em 2023. Tá? O Brasil, pessoal, tem um consenso ali, um dos mais baixos, tá? Dentro de países emergentes. Vejam aqui que o Chile entre 3,4, 3,9 e 5,7 para 2023, tá? Foco ainda em janeiro, certo, pessoal? Muita coisa ali para acontecer durante o ano. Acaba sendo aqui a fonte Bloomberg e o Bradesco BBI que lançou o relatório. Então o Brasil, né, até por ter o maior juro real do mundo nesse momento, tem aqui dentre os emergentes, tá, a menor percepção de inflação. A Colômbia, por exemplo, tá de olho ali em 8,9, 10,1, tá? Somente ali algumas apostas em 4,8, que estaria na média do Brasil. Tá? O Chile, tá, chega a 11,6, mas fica também entre 8,1 e 11,6. A gente pode dizer que um pouquinho, tá, acima do Brasil, principalmente aqui 2022. E quando a gente olha para 2023, que é a bexiguinha menos roxa, vamos assim dizer. Então, roxo escuro 2022, roxo menos escuro, tá? 2023, roxinho claro 2024. Então a gente vai estar de olho no roxinho, não foi muito bem escolhido as cores aqui do BBI, mas roxinho menos escuro, tá? E o roxinho claro, tá? Então o Brasil, roxinho menos escuro, tá em 5,7, ou seja, 2023, tá? E 2024 3,9. Então próximo aqui da banda da meta 2024, tá? Já a Colômbia tá ali 2024 muito próximo da gente. Porém, para 2023, pessoal, estamos falando da Colômbia aí com 8,9. Então, bem mais alto do que a gente. O Chile também bem mais alto, na casa dos 8. O México um pouco mais próximo da gente, tá? Ou perfeitamente igual a gente, né? 5,7. O Peru, tá? Também próximo da gente, 5,6. Estados Unidos, país desenvolvido, não conta. Canadá também não vou contar. Reino Unido mais alto do que a gente, mas também não contaria. Tá? A Europa, é sacanagem contar por causa da crise geopolítica, mas ainda assim, Eurozone aqui 5,9, Coreia do Sul 3,3, tá? África do Sul 5,6, muito parecido, tá? E o mundo 5,2, tá? Então o Brasil tá com uma expectativa um pouquinho acima do mundo aí, 5,7, mundo 5,2, tá? Segundo Bloomberg, Bradesco BBI. Tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a nossa inflação ela não perde muito ali para o parceiro México e também para o Peru, e está com uma percepção abaixo da Colômbia e Chile. Por isso que eu abro, né, a discussão que já está aberta na narrativa aí Faria Lima e Investimentos, Política Monetária, BC e Palácio do Planalto, tá, sobre o quão alto está o nosso juro real, tá? O quão forte está a nossa política monetária. Tá? Essa é uma discussão válida. Tensão sobre a independência do Banco Central não é válida. Todos os países sérios que eu coloquei aqui, tá, tem Banco Central independente. Tá? Mas o fato, sim, de discutir o quão dura está a política monetária, sem dúvida nenhuma. E por quanto tempo? Já estamos desde agosto
com o juro real nas alturas e a Selic em 3,75 e a inflação ali não surpreendendo para cima. Tá? Então é um bom período, já estamos falando aí de um semestre para mais, um semestre alto aí de juro alto, sem nenhuma discussão. Agora começou a se ter. Então acho válido essa discussão de juro real. A minha percepção, falei no vídeo da Magalu, é que ambos vão para o centro. Tá? Então o Lula precisa do Roberto Campos, tá? E o Roberto Campos precisa do Lula, tá? Porque ninguém quer ficar como o culpado por um baixo crescimento que deve vir nesse ano de 2023, mas não no primeiro trimestre. Então, bom por causa do agro, né? Que tá tendo um ano de São Pedro muito bacana, tá? Então, a gente tem tudo aí nesse primeiro tri. Para fechar o tri em março, pós-carnaval, sensacional, tá? Com paz. Então, eu espero que as narrativas agora sejam mais... se aproximem mais, sejam mais doces, porque ambos querem o Banco Central finalmente entregar a inflação na meta, ou pelo menos convergindo para a meta de maneira mais rápida, e o Palácio do Planalto quer crescimento. Tá? Então, acho que isso vai dar para ser entregue no primeiro tri. O problema é no segundo semestre, tá? Quando a gente não tem mais o agro impactando tanto. Tá? E, pois bem, o Fed continua subindo os juros por lá. Então, nosso CDI não vai ser tão atrativo como está sendo agora para os rentistas. Então, é interessante em algum momento a gente começar essa discussão, mas que a paz, ali, que o diálogo e a comunicação seja mais branda, certo? Principalmente agora do presidente. Acho que isso vai acontecer. Acho que os dois vão rumar para o centro e vão conseguir entregar para o mercado ali uma comunicação uniforme. Pode começar nessa entrevista do Roberto Campos na Roda Viva, tá? E com a volta do Lula. Então é uma semana que não tem ali dados exuberantes econômicos, mas sem dúvida nenhuma vai ter ali o mercado muito de olho nesses dois protagonistas, né? Roberto Campos e Lula. Tá? Aqui, obviamente, que Lula deve estar olhando, a ala política, né? Deve estar olhando, tá? Para países parceiros aqui próximos, com economias mais próximas e juros e inflações de certa maneira igual ou até um pouco acima e juros reais menores. Então abre essa discussão, pelo menos abrir a discussão eu acho válida. Essa vai ser a dinâmica do mercado, pessoal, isso que vai gerar, né, volatilidade, então fiquem atentos com isso. Não vejo que resultados corporativos vão impactar tanto, a não ser dos bigs, né? Tipo bancão, sem dúvida nenhuma. O Banco do Brasil é o esperado agora para desequilibrar para a parte positiva, assim espero, o setor financeiro. Então o Bradesco foi para baixo, o Itaú foi para cima. Acho que o Banco do Brasil vai ser aquele cara que vai desequilibrar para cima, trazendo aí uma força importante para o mês, para o Ibovespa. E também petróleo já está dando o ar das graças e a Petrobras está conseguindo ter protagonismo. Então vejo fevereiro ainda como interessante. Essa discussão vai abrir o fechar juros, importante a gente olhar, tá? Aqui um pouquinho também do como que a inflação do consumidor PCA, né, do Brasil em relação às economias domésticas, como é que está o desvio, tá? Tanto para cima como para baixo da nossa inflação. E a nossa inflação hoje, em relação a economias avançadas, tá? De novo, Bradesco, BBI e Bloomberg, tá? Nossa inflação está 2 pontos para baixo, tá? Duas derivações aqui para baixo. Então, a inflação está sentindo, principalmente no núcleo, menos difusão, está ficando um pouquinho mais bonita, tá? E tende a ter dados econômicos fracos aqui brasileiros, mas o PIB empurrado pelo agro. Acho que essa combinação vai favorecer aí, então, de novo, o entendimento nesse primeiro trimestre. Me parece fácil, mais fácil do que será no segundo tri, no terceiro tri, principalmente desse ano, entre Palácio do Planalto e Banco Central. Então a gente tem ali chão para ter uma discussão, pelo menos, de juros, tá? Por isso que eu acho, pessoal, que o desfecho vai ser bacana desse ruído que vem fazendo preço no Ibovespa há pelo menos 5 a 6 pregões, tá? Fortes aí, mais vendedores, enquanto que os emergentes também caíram, mas caíram menos, tá? Aqui, eu quero trazer aqui na China, agora vamos para a China, que o próximo papo desse vídeo aqui vai ser comentar com vocês, tá? Como é que tá o cenário para commodities, tá? A China tem a sua inflação acelerando, tá? Principalmente a inflação aqui, o Core CPI, né? Também o IPCA deles ali, o núcleo do IPCA, tá? E o próprio IPCA, o pretinho e o vermelhinho, acelerando um pouquinho, tá? Só que a inflação de produtor teve um despencar tão grande, pessoal, que a China tem muito combustível para pôr em crescimento, tá? Então a gente depende bastante desse cara aqui da China, até aumentando um pouco a inflação, o único país que vai querer de fato, tá?
ter uma inflação aí em alta, porque isso vai rebater, né, no seu crescimento. Aqui eu trago um gráfico bonitão, ou não, né, para quem não é chegado em gráfico, pessoal, que é o gráfico do ETF emergente, o EEM, né, versus o CRB, né, o CRB, que é um ETF de commodities, certo? Que exclui algumas culturas agrícolas, mas é um ETF importante de commodities, tem ali minério e petróleo, por exemplo. Tá? O ETF está caindo, certo? O CRB está caindo, o que dificulta a vida dos emergentes. Tá? E a gente começou a cair também, o cinzinho aqui é o emergente. Depois de uma alta bacana, estamos caindo. Então é natural, tá, a gente cair. Vejo como uma realização, só que se o petróleo voltar a subir, o minério estabilizar, pessoal, e a gente, Brasil aqui, tivermos um pouco de paz e aí chegar uma próxima discussão, passar essa discussão de atrito entre BC e Lula, por exemplo, a gente tem um spread bom para subir, por quê? Toda essa subidinha que Chile teve, que Peru teve, pasme, né, que eu passei para vocês em vídeos anteriores aqui, o Ibovespa subiu menos. Então o Ibovespa tem uma gordurinha a mais. Veja o quê? Tá? O CRB, o ETF em verde e laranja, tá? Verde e vermelho, né? Que representa aí o preço de boa parte de cesta de commodities, pessoal. Esse ETF está chegando aqui em sobrevenda, tá? Então, acho que o Brasil tem ali um rally por vir, numa região de desequilíbrio do 102, 101, esse seria o mais provável. Vou ficar muito de olho, tá, nessa correlação aí ETF emergente, quanto já subiu o México, quanto já subiu o Chile, quanto já subiu o Peru e Brasil. Tá? Posso colocar Colômbia também, tá? Porque por hora, neste ano aqui, o Brasil está atrás dos pares. Ano passado, o Brasil esteve na frente dos pares. Tá? Então eu vejo ali que não há muito também uma super alta que nos aguarda, mas um movimento que pode trazer um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente se o petróleo continuar subindo. Tá? O Brasil, e esse estudo aqui é do nosso Ibovespa, pessoal, e eu vou sair da telinha aqui. Deixa eu ver qual telinha, acho que eu vou essa. E tiro, tá? Então esse é o gráfico do Ibovespa Cash, não é o Ibovespa Futuro, pessoal, onde eu trago para você a crise desde das .com, também das Torres Gêmeas, mais eleição do Lula, né, 2000 a 2003 ali, nós tivemos uma tendência de queda com nítida LTB, né, linha de tendência de baixa, né, alguns 3, 4 toques aqui, e fizemos naquela época 2 grandes fundos, tá? Foi necessário 2 grandes fundos ali, naquela época. Fundos são essas linhas horizontais aqui, ó. Regiões de preço que deixou memória, tá? E no meu indicador técnico IFR semanal, nós tocamos durante a crise 1, 2 e 3 vezes. E as 3 vezes representaram ótimas compras, tá? Beleza, guardem isso, pessoal. Depois, a crise mais recente de 2010, 11, crise no mercado financeiro, né? A crise na economia real veio só em 2014, tá? Mas no mercado financeiro a gente fez topo lá em 2010, tá certo? Nós tivemos 1 toque, 2 toques, 3, 4, 5 toques no IFR. Todos esses toques, pessoal, geraram aqui ótimas compras. Ótimas compras, certo? Estou circulando para vocês. Assim como uma linha de tendência de baixa foi estabelecida, tranquila, fácil de se ver, tá? Ciclo de commodities foi arrefecendo, tá? A gente também foi junto, arrefecendo, assim como o índice de emergentes, assim como o CRB, foram também bastante massacrados aqui durante essa época. Baixo crescimento global, taxas de juros muito baixas e tal, mas sem grande crescimento global, dólar e commodities bem estáveis, e o xisto americano colocou o petróleo para baixo, e o minério de ferro ali em 2016 também deu uma despencada, tá? Foi achar fundo no final de 2016, tá? Então contribuíram aqui tanto commodities agrícolas como também de energia, tá? Combustíveis fósseis e minério de ferro. Tá? Então, nós tivemos essa crise com 5 toques. Primeira crise, Lula, Torres Gêmeas, mais .com, né? Foram 3 toques. Aqui 5 toques. Atualmente, pessoal, estamos de novo, né? A história está rimando, né? Temos uma linha de tendência de baixa bem característica, tá? Temos já o primeiro fundo, tá? Não falei disso, né? A primeira linha horizontal para mim já foi feita lá na região dos 102.915, 101.180. Na última crise, nós tivemos também somente uma linha horizontal sendo firmada, tá? Aqui eu destaco. Legal? Então acho que a gente tende a manter essa linha aqui entre 102.915 e 101.180. Quando invadir, eu vou acreditar ali que qualquer tipo de compra no médio e longo prazo pode representar um bom sucesso, um bom preço de aquisição. Tá? Então, nós temos aqui já
esse movimento em andamento. Tá? 2000 a 2003 foram 3 anos de crise, 2010, 11 a 2015, 16, né? 4 a 5 anos de crise. Então a gente tem aqui já 2021, 2023, praticamente 2 anos de crise vão se completar em julho, tá? Porque foi o topo do Ibovespa, foi em julho de 2021. Então, julho de 2023, esse ano aqui, 2 anos. Por isso que eu acho que 2023 ainda vamos permanecer com essa linha de tendência de baixa, tá? E já formando aqui um suporte bem interessante que será testado pelos próximos meses, tá? Tomara que não anos, mas muito provavelmente 2024 teremos um bom ciclo aí de alta. Podemos ter. 2023 vai ser um pouco difícil, tá? Com as condições que nós estamos vivendo atualmente, monetárias, de aperto monetário no Brasil e no mundo, tá? E também ninguém querendo pisar muito no acelerador, a não ser a China, pessoal. Mas lembrando, a China não tende a crescer 2 dígitos de novo, né? Então, não estou tão otimista com o crescimento chinês. Acho que ele nem vai ser tão industrial assim, vai ser mais de consumo, mas eu tenho expectativa de commodities quentes, tá? Pelo mundo ficar mais multiglobalizado e menos globalizado, mais países vão trazer parques, fabris e indústrias de volta para os seus territórios, deixando as commodities ainda em pauta, porque vai precisar de commodities para construir essa infraestrutura de volta. Então, essa tese eu tenho clara para mim, é uma aposta. Tá? E a segunda aposta é simplesmente o mundo geopolítico mais complexo. Tá? Então o comércio não está tão bacana como estava antes, tão aberto, está cheio de restrições aí, muito protecionismo, isso também é inflacionário. Tá? Então acho que commodities se mantém, inflações no mundo inteiro se mantém de certa maneira persistente em níveis menores do que 2021, 2022, mas ainda acima das metas aí. Então os juros tendem a ficar pelo menos no neutro, tá? Se não restritivo, tá no neutro. É isso que eu espero, uns bons anos aí de juros neutros. Então deixando as commodities laterais, os crescimentos baixos, estagna a inflação. Esse é meu cenário. Tá? Isso é até benéfico para o Brasil. Tá? Então acho que a gente tende a manter 2023 102, 101 aqui. Caso rompa para baixo, eu tenho lá os 93, os 92, os 88. Tá? Bateu ali, volta de novo para esses 102, 101. E quem sabe, né, eu tenho ainda a expectativa, se não em 2023, 2024, da gente bater por um rápido momento, como foi aqui em 2013, 14, né, 2012, 2011, tá? Bater nessa linha de tendência de baixa, que hoje está lá nas faixas dos 123 mil pontos e 500 ali. Tá? O Ibovespa, hoje, fevereiro, no mês, não representa para mim uma grande oportunidade de compra. Estamos distantes da sobrevenda e também não representa uma grande oportunidade de venda. Estamos distantes da sobrevenda. Então, dentro do mercado lateral e de queda, como nós estamos vivendo, estamos no pior momento para se abrir posições de trade. Tá? A gente está no meio do caminho. Tem bons argumentos para comprar, bons argumentos para vender, mas o risco e retorno está bem zé. Não está muito bom, não. Certo? Então, vamos ficar atento. Eu sempre publico para vocês. Aqui, dólar, pessoal. Nós temos aí o DXY escalando uma alta muito forte em 2022, mas como o nosso juros estava nas alturas, o nosso câmbio não seguiu a correlação que é natural DXY dólar futuro. Tá? Eu acho que o nosso dólar vai ficar trancado pelo menos nesse primeiro semestre. Tá? Ano safra chegando, bastante dólar entrando para o país. Eu não vejo dólar com tendência de alta. Tá? Por enquanto. Quando o nosso BC começar a cortar juros e o Fed manter os juros, aí sim ferrou. Tá? Eu acho que isso vai acontecer. Aí sim o dólar vai ter um 2018 de novo, tá? Que bombou para cima. Pós corte de juros do Meirelles, o dólar foi para cima, tá? Então a gente tende a ter, a partir de fevereiro, março, pessoal, o DXY e o dólar caminhando juntos novamente. Tá? A gente abriu essa boca de jacaré aqui, tá? Assim como abrimos em 2016, por causa do nosso doméstico. Tá? O nosso juro real muito forte aqui. Tá? O nosso Selic é 2%. Tá? O nosso dólar não caiu tanto quanto o DXY em 2020 e 2021, porque a gente levou a Selic para 2%. Então, o nosso dólar continuou forte para cima. Só que aí o Roberto Campos mandou bala nas altas fortes da Selic, e aí nosso dólar despencou. Tivemos PEC que subiu de novo, depois despencou de novo, porque subiu ainda mais os juros, tá? Fazendo com que nosso dólar ficasse blindado do DXY no ano de 2022. Então, o nosso dólar ficou blindado da alta do DXY. Nós caímos em 2022 pelo simples fato de termos um juro real muito forte. Quando essa dinâmica mudar, pessoal, Roberto Campos começar a cortar juros, aí sim a gente tem uma preocupação com o dólar, certo? Bom,
Não vou falar muito do nosso dólar, vou passar aqui direto para o mercado do S&P para finalizar o vídeo para vocês. O que eu trago é o seguinte, né? O mercado americano está precificando um corte de juros já em 2023, tá? Enquanto que o Fed está colocando lá em 5,25. Tá? Então, essa diferença aqui, pessoal, alguém está mentindo. Então, a Faria Lima lá, o juros futuro lá, está precificando o corte e a comunicação do Fed não. Manutenção entre 5 e 5,25. Tá? Então, isso é muito perigoso. Isso torna o S&P uma bombinha, na minha opinião. Tá bem perigoso o S&P. Tá? Então, vamos olhar aí para as últimas grandes quedas do S&P. 2000 caiu 50%. 2008 caiu 57%. 2000 caiu 78, 80 dólares. 2008, 90 dólares. Tá? 2020 caímos 119 dólares, 35%. E no atual momento nós caímos de máxima a mínima 27%, 131 dólares. Tá? Então ainda vejo o S&P perigoso. E, pessoal, o mesmo cenário que eu tenho para o Ibovespa, ou seja, lateral, pela primeira vez aqui em todo esse período, eu acredito que o S&P, como eu não tenho a década de 70 aqui, eu acredito que a década de 70, o S&P fez isso aqui, ó. Certo? Igualzinho o Ibovespa e os emergentes em 2011 até 2015, 16. Eu acho que é isso que vai acontecer com o S&P, uma lateralização, um range muito forte, tá? Onde traders vão se beneficiar bastante. Compra suporte e vende resistência. Até a gente ter um pouco mais de cenário e de ambiente para crescimento. Tá? Então o S&P está caro, na minha opinião, e vai tradear em range. O Ibovespa está barato, na minha opinião, mas também vai tradear em range. Tá? Então, um tem argumento do barato, mas vai fazer o mesmo movimento daquele que tem argumento de caro. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, os índices globais aí que tiveram uma década de muita alta, o Ibovespa um pouco mais tarde, né, 2015, 16 para frente, tá? Vão entrar aí uma década onde a renda fixa vai ser bem exuberante, tá? E os mercados acionários vão ter stock picking de novo. O stock picker vai ser beneficiado novamente, pessoal. O índice picker, né, aquele cara que pega ETF de índice, esse aí tende a sofrer um pouquinho mais, porque eu creio que índices, tá, devem ter lateralizações, tá, por mudanças de dinâmica econômica, as mesmas ações que puxaram o S&P para cima, que são as tecnologias. Eu, de tecnologia, não acho que elas vão puxar de novo. Acho que vai vir um banho de regulamentação aí, de leis e de... a vida das techs não vai ser fácil. Tá? Vários líderes de estado estão de saco cheio aí de tech. Então, de toda a dificuldade que tem aí com fake news, etc. Então, acho que vai vir um monte de lei aí que vai prejudicar bastante a margem dessas companhias. Tá? Então, não vejo nas techs o grande próximo boom. Tá? E acho que os mercados tendem a tradear em um range danado. É nesse cenário que eu estou me preparando para ser bem tático ali, vender resistência, comprar suporte e passar para vocês aqui no canal sempre os insights que eu achar interessante. Porque teremos ali meses de alocação em um tipo de ativo e de repente a gente tem que virar. Porque acabou a alocação nesse, murchou a alta e agora ele vai voltar praticamente 100% do movimento que fez. Então é bom a gente se desfazer e partir para o próximo. Agora está sendo ouro compra, daqui a pouco é dólar, daqui a pouco é emergente, daqui a pouco volta para uma commodity específica, vai para a China. Sempre a gente vai ficar, né, apertando a bexiga, estourando para um lado, murchando do outro, mas ela não vai mais encher para todo mundo. Acho que o mercado vai estar bem tático. Vai ser bem tático em 2023. Pessoal, é isso. Vai estar vídeo longo. Se você ficou até o final, um grande abraço. Deixe nos comentários, fique até o final. Dá um curtir. Tá? Considere se inscrever, ativem as notificações. Aqui nós temos vídeos todos os dias. Um abração. Tchau, tchau.